isso? Você veio rezar aqui. Olha, diga aí. Viemos louvar a Deus aqui, ó. Olha que coisa massa, velho. O casal vai ter achou. Olha pra isso. Não é daqui e achou o negócio mais de quem é daqui. Você não sabia, não? Eu não. Eu não sabia, não. Você sabia também? Arretado. Olha pra isso. Visto nem é daqui. Olha pra isso. Mais do que a gente. Como é que você achou, hein? Como é que você achou? Ó. Lucas, você vai cair, Lucas! Lucas! Lucas, deixa de graça, Lucas. Vai dar uma pesada na minha cara. Vixe, olha isso, ó. Massa, gente. Como é que pode, hein? Lucas Alberto achou isso. Eu adoro balão. Eita, sapatão já foi pra janela. É um clube da gota. Como é, nega? É um clube da gota. O tempo todo. Carlinhos, Ó. Lucas perguntou pra mim, tô com medo de quebrar. Eu falei, aguentou a Claudinha, vai quebrar. Você foi lá, Cláudia? Não faz mais não, meu amor, que é madeira. Cara, você sempre surpreendendo, né, amigo? Cara, eu gostei demais. Isso aqui, você trouxe com uma nega pra esses matos aqui, né? Ela vai pervertido sexual, que nega, mulher. Qual que é outra coisa? Vai ficar eternamente agora na janela? Lucas vai ficar 15 horas aí se balançando, Lucas? Balança, é porque ele tá sentado. Agora tá com ciúme do balanço. Era da Valentina, agora Você devia passar um pouco de óleo na raiz do cabelo, nego. E queira tudo do meu jeito, eu até choro. Às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é. E queira tudo do meu jeito, eu até choro. Às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, eu sou tão pequenino assim. Vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim. Mesmo que eu não consiga entender, porque era tudo do meu jeito, eu até choro, às vezes até chego a dizer: que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Meus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Que eu não. Pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido, verá livramento, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida, eu sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar na mesa quando o ritmo chegar. De dificuldade, e às vezes a gente fica sem ter direção, sem ter caminho, e vai tudo pela fé, né? A fé é tudo aquilo que a gente não pode ver, mas a gente tem esperança e a gente confia que o milagre vai acontecer. E nesse momento de deserto, onde você se vê sozinho, sem ninguém, quando eu escrevi a música, eu quis dizer que só Jesus ficou, porque geralmente quando todo mundo vai embora, a gente se vê sem ninguém. Cristo sempre fica ao nosso lado. Porque por mais, eu passei muito tempo sem acreditar em Deus, né? Passei. E é muito interessante, porque mesmo não acreditando, toda coisa, uma turbulência no avião, Deus fica comigo. É a primeira coisa. Por mais que a gente não acredite, mas é só a gente ter uma doença, ter uma coisinha que no instante volta a acreditar em Deus, né? Eu vejo que muita gente começa a se afastar de Deus
por conta do pecado. E quando Cristo morreu naquela cruz, foi para pagar todos os nossos pecados. Então, para que a gente ficasse próximo dele. E muita gente tem vergonha e perde a intimidade com Deus. Não é para ter medo de Deus, é para ter intimidade com ele. E outra coisa mais importante é porque as pessoas pensam em Deus quando pensam em igreja. Entendeu? Que eu acho que tem que separar as duas coisas. Igreja, tem que parar de fazer essa associação. Igreja, não quero entrar no mérito, é construída por homens, independente de... Mas Deus é Deus, independente da religião. Tem que parar de definir pessoas por religião. Mas eu acho que cada um é a igreja, Carlinhos. Cada pessoa é a sua própria igreja do Deus vivo. Você concorda comigo? Não, a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A palavra diz que o Espírito Santo não habita em templos feitos por homens. A morada do Espírito Santo somos nós. É porque, velho, eu ficava puto comigo, porque eu ia pra igreja e ficava, meu Deus, que saco, não tô entendendo nada, esse pessoal falando, já me irritava, saía na metade, aí chegava em casa, ficava me culpando, digo, meu Deus, eu saí na metade da igreja, eu digo, mas eu tava só assim, ó, tipo, não tava entrando em mim, não me conectava, assim, mas não é que os padres estavam errados, nada do tipo, não é, porque eu acho que a linguagem, eu não tava, sabe, conseguindo acompanhar, que eu dizia, meu Deus, falésias, sodésias, e tipo assim, eu sem entender, tá ligado? Aí eu disse, meu Deus, eu vou procurar então uma linguagem que eu entenda. E que também a gente sinta, né? Porque assim, eu particularmente ainda continuo indo para a igreja, gosto muito, mas existem também outras formas de a gente se conectar com Deus. Por exemplo, assim, quando eu acordo, é uma das melhores formas de eu ver a presença dele na minha vida, é ouvindo música, sabe? Louvores. E que a gente cria essa intimidade com Deus, para que a gente, quando vá pedir perdão para Ele por algo que a gente fez, e que a gente não se orgulha, mas que a tentação da carne é grande e a gente erra inúmeras vezes, quando a gente pedir perdão para Deus, que a gente se entregue de coração, e quando chegue alguém até nós, que a gente possa perdoar também. A gente pede para Deus que seja abençoado, mas quando a gente tem a oportunidade de abençoar alguém, a gente não abençoa. Então Deus é isso, é a sua ligação direta entre o Pai, Cristo, e entre as pessoas. Ó, se liga, essa coisa do Big Bang, que eu ficava me perguntando, quando o povo dizia bem assim, gente, mas a gente nasceu do Big Bang. Eu disse, aí teve um momento que eu disse, a gente nasceu do Big Bang, mas depois eu parei. Foi do quê? Do macaco. Foi do quê, amigo? Do macaco, amigo. Não, amigo, tem nada a ver com... Não sei também, não sei. Eu também não sei. É isso. Macaco é outra teoria. É outra teoria, mas não sei. Eu não sou filósofo, nem científico. Mas eu ficava me perguntando, como caceta a gente nasceu do Big Bang, se foi duas pedras que pegou fogo? Tipo assim, como é que... Se a gente usa o fogo hoje em dia... Eu não quero discutir ciência, não, viu? Não tô pra cá do cacete, não tô nem aí. Tô falando assim o que eu tô entendendo. Como é que a gente nasce de duas pedras que pegou fogo? Porque se eu tenho fogo na minha casa, fogo só queima e destrói. Ou então aquece, né? Se você usar pro bem, aquece. Como é que nasce gente de fogo? Dizer alguma coisa, nega? Eita, um filósofo da porra ele, hein? Não fica Mas o que é que você acha? Eu acho incrível O que, meu amor? essa sua facilidade de lidar com as palavras, amigo. O Diogo é quem sabe de tudo. Essa coisa dos macacos, eu nunca entendi. Macaco ou Big Bang? Tem uma teoria, que é de um cara chamado Darwin, que fala que a gente evoluiu de uma espécie ancestral do Homem macaco. sapiens sapiens. É o quê? Homem sapiens sapiens, não é? E aí por isso que existe um monte de semelhança comprovada, que a gente tem... A nossa genética é composta 90% da mesma genética do macaco. Então... O DNA do macaco. E aí essa teoria meio que tem um embasamento, só que essa teoria não comprova a existência da vida. Mesmo a teoria mais sofisticada de ciência não comprova a nossa existência. Quando a gente pega um gene nosso, a nossa cadeia de cromossomos e a do macaco, é muito próximo, mas não é 100%. Então não explica 100% ainda a nossa existência. Você quer ver a coisa mais interessante de ciência? Deus largou um monte de mecanismos de evolução, por exemplo o celular, que a gente usou para ficar em evidência. Todos os mecanismos que ele utilizou faz com que a gente tente explicar a nossa existência de maneira científica. Mas em nenhum momento ele deixou o quebra-cabeça completo, para que o homem pare e se questione. Caramba, a gente descobriu um monte de evolução material, um monte de coisa que funciona de maneira tecnológica, mas nada é suficiente para explicar Deus. Estou conversando com o Chalita, que é o cara que vai escrever o meu livro, né, que todos já conhecem. E ele disse assim, Carlinhos, existem duas doenças do século. Todo mundo, a vida toda, começou a buscar remédios para as dores do corpo. E encontrou, né? Na verdade, são poucas doenças que não tem cura. A maioria tem. A gente consegue curar nossas dores do corpo com remédios. Mas, impressionante, depois de descobrir todos os remédios para o corpo, quase todos, ficou duas doenças da alma. A primeira que é depressão, e a segunda que é ansiedade. Depressão por um passado, que as pessoas não conseguem arrancar as dores do que já viveu, e ansiedade por um futuro, por não saber o que virá. Existe uma coisa que a maioria das pessoas estão esquecendo.
E principalmente você que está me assistindo. Vocês não estão vivendo o Presente! Canta pra gente, mais Deus. Existia um período que todo o domínio social era da igreja e da nobreza. E o povo pobre, a população pobre, só trabalhava para produzir aquilo que ia cultivar e sustentar a parte de lavoura e tudo mais. Era a agricultura de autossustento. Quando acharam trechos que diziam que você merece prosperidade, que Deus quer que você prospere, que você trabalhe para criar mecanismos de prosperidade, a coisa se inverteu. A igreja perdeu o poder e o homem, através de trechos escritos divinos, passou a associar trabalho e esforço à prosperidade. São coisas de Deus também. Porque era condenado você ter riqueza no passado. Isso era horrível, porque a igreja ela só detinha riqueza somente para ela. Mas eu acho que Deus quer que o homem seja próspero, né, gente? Eu acho que é deturpada essa história de achar que Deus quer que todo mundo seja pobre, simples, não sei o quê. Você tem que ser próspero para você dividir, gerar emprego, gerar, né? Um dos lemas de Deus é esse: faças que eu te ajudareis. A gente faz a nossa parte e ele ajuda com o resto. Por isso que se chama tempo de Deus. O tempo é o nosso, mas através do tempo dele ele abençoa. Eu não sei, sabia toda essa coisa, me disse antes. É lindo quando alguém te pede trabalho. Quando a pessoa te pede, me dá uma oportunidade de trabalho, de eu produzir algo. Eu paro de ouvir quando a pessoa me pede coisa material. Também. E fico usando a pobreza como tipo assim, é porque minha casa não tem nada. A maioria das casas do brasileiro não tem nada. E antes de mais nada, lembrem-se sempre que a gente não está falando sobre igreja, tipo assim, que a igreja está errada, que os cientistas estão errados. A gente tá entendendo e conversando com alguém que estuda sobre isso e outra pessoa que vive isso e a gente. Então assim, mas a nossa verdade não é uma verdade absoluta, viu? Cada um crê na sua verdade e é feliz nela. Só que a gente tá discutindo. Em vez de a gente fazer isso em off, a gente tá mostrando pra vocês. Pra não começarem julgamentos e perguntas e bombardeios sobre coisas que a gente não tem. Embasamento. Que a gente não tem embasamento. A gente não tem embasamento sobre nada. Estamos discutindo sobre coisas que a gente viveu e está vivendo. Ele tava falando? Sim. Não, por isso que eu acho interessante as pessoas que copiam o modelo de como Jesus vivia. E não as palavras escritas pelos homens após Jesus ter morrido na cruz. Que é o mais interessante. E quando a gente passa a conviver com Jesus, a gente começa a ser amigo, como o Leo tá falando, a gente começa a ter as mesmas atitudes de Cristo. E quando Cristo vem no Novo Testamento, é para fazer as coisas novas. Antigamente o pessoal não curava no sábado para que não trabalhasse. Mas Cristo, quando vem, você coloca na balança, é melhor curar alguém ou não trabalhar? O que é que prevalece? O amor. Cristo não condenava os homossexuais. Não. Cristo não discriminava as prostitutas. Cristo não fazia nada disso. Não foi Madalena que Cristo fez assim, joga a primeira pedra quem não tiver pecado? Exato. Então, me confunde muito essa questão que as pessoas usam a Bíblia para ofender os outros. Pra achar que tá mais próximo de Deus Pra que a achar que tá gente. mais próximo de Deus que a gente. É aí que você tá mais distante ainda, porque Deus é amor. A palavra diz que vós julgais conforme a carne. Eu a ninguém julgo, e se julgo, meu julgo é verdadeiro, porque não vem de mim, sim do Pai. Assim fala Cristo. Esse menino faz o quê? Uma Bíblia? Ele tem enciclopédia? Como é esse negócio? É parente de Jesus? Porque esse menino tá de um jeito que tô conseguindo acompanhar. Charlita, vem cá. Vai lá conhecer Zó. É sua fã, viu, Charlita? Eu sou educadora e leio seus livros. Olha, lê todos os seus livros. O melhor livro vai ser agora. Senta aqui. É o quê? O quê? O melhor vai ser agora. Ô, meu filho, o que você acha realmente? Vai, sente. Teoria da alma, das duas doenças da alma, como foi que me disse. Na verdade, a humanidade ela lutou muito para enfrentar as doenças do corpo, né? Então se descobriu a morfina, a anestesia, e hoje é uma angústia muito grande das pessoas de enfrentarem a doença da alma, que são duas grandes doenças, uma ligada ao passado, que é a depressão, e outra ligada ao futuro, que é a Por que ansiedade. as pessoas têm tanta depressão e não conseguem superar o passado? Porque assim, eu tenho muitas marcas do meu passado, mas toda vez que eu digo bem assim, já teve um momento que quase chega em mim, e as marcas, eu digo, a puta que pariu, vou deixar que as marcas do passado tomem conta do meu presente. Por quê? Carlinhos, a gente tem muitas marcas que a gente não sabe nem de onde vem, né? A gente tem marcas da infância. Por exemplo, hoje os estudos mais modernos em termos de pedagogia mostram que os grandes traumas na nossa vida vêm de 0 a 3 anos. Então assim, os abandonos, né? Os nãos que a gente recebe, as Eu me tomei tristezas. tanto não. Todo mundo aqui tomou não? Quem tomou não? Quem tomou não aqui? Quem tomou não? Sabe o que é Mas todo mundo interessante? sofreu ou não? Mas todo mundo sofreu? também? Todo mundo sofreu? Sofremos Já sofreu. demais. Demais, né? É. E aí você tem que enfrentar esse sofrimento, tem que ressignificar essa vida, tem que perceber que o sofrimento ele não é o oposto da felicidade. Você pode encontrar a felicidade mesmo no sofrimento. Porque ele ensina. Porque ele ensina.
porque a gente estava falando sobre as imperfeições, né? Você fala isso o tempo todo, né? O que é imperfeição? É eu sentir que eu preciso de colo, que eu preciso de carinho de alguém, que eu preciso do amor de alguém, né? Cora Coralina, que foi uma grande poeta, escritora, ela dizia que a gente passa pela vida quebrando pedras e plantando flores. Como é? A gente passa pela vida quebrando pedras e plantando flores. Você tem que quebrar pedra, não tem jeito, né? Agora, se você só quebrar pedras e não plantar flores, sua vida não tem perfume. Então você tem que fazer as duas coisas, né? Não ter medo das pedras que estão no meio do caminho e ao mesmo tempo saber que você precisa. Mas se as pedras for muito grandes? Então, Drummond dizia que no meio do caminho tinha uma pedra, né? Aí a gente pode dizer assim, mas no meio da pedra também pode ter um caminho, né, Lucas? Eu tava pensando aqui, sabe? Que é engraçado a gente estar sentado aqui e falando e discutindo sobre Deus. Na época que eu me afastei do Carlinhos, eu acho que foi em média uns 2 meses que eu não falava com o Carlinhos, porque Carlinhos começou... Eu não posso falar... Me deslumbrei, né? Se deslumbrou e começou a ter alguns vazios em si, que eu disse que esse vazio só seria preenchido pelo amor de Deus, que aí ele seria totalmente completo, que não era fama, que não era dinheiro, que não era absolutamente nada disso. E hoje está aqui a gente sentado e falando e a gente vendo mais que nunca a presença dele, aí eu sei que ele atendeu as minhas orações e a gente também sabe quanto que a palavra tem poder, porque eu sempre dizia, ele já é preenchido de tantas coisas, só falta ser preenchido pelo teu amor, porque aí sim ele será completo. Isso é amor de verdade. Por isso que você demorava na igreja, né? Eu ia pra missa com o Lucas, aí todo mundo ia embora da missa, menos o Lucas. O Lucas, todo mundo foi embora e ele lá ficava lá. Por isso que quando eu ia pra igreja com o Lucas, ele ficava demorando, rezando. Eu dizia, Lucas, acabou, tu não foi embora. E ele ficava lá. Agora já sei que eu vou amarrar Richard. Mas sabe o que é também? Sabe o que é também? Ó que interessante, o Lucas hoje, ele tem a mesma popularidade que eu no Brasil. E o Lucas ele foi clamado pelo público nos meus shows, gritando o nome dele quando eu mais escondia. Então o público, quando gritou o nome do Lucas, ele não queria saber se o Lucas era homossexual, que caceta ele era. O público estava dizendo assim, você tá sendo injusto com a pessoa que estava do seu lado há muito tempo. Então foi aí que o amor da gente ficou maior do que o preconceito. E a fé dele venceu. Até a próxima, tá, gente? Isso aqui vai virar um programa de TV, viu? O quê?